fazendo conta mesmo. E as contas mesmo é de subespaço vetorial. Essas contas de subespaços vetoriais você vai ver em transformações lineares, você vai ver em operadores lineares. Então tem que saber muito bem esse negócio, tem que saber muito bem definir o subespaço vetorial, tá bom? Mas de modo geral, as regras que você vai usar são essas assim associadas a multiplicações de uma constante no subespaço vetorial e também da quebra de uma soma. Basicamente, essa regra 5 e 6 é o que você vai ver durante todas as resoluções, não só de subespaço, como de transformações, como de operadores. Beleza? Isso aqui serve para todo tipo de espaço, né? Serve para matriz, serve para vetores, serve para polinômios, né? E assim vai. Muito bem. Certo. Então, show de bola. A gente vai tentar fugir um pouco de polinômio nesse primeiro momento, porque é uma forma um pouco difícil de entender. A gente vai entender com o que a gente está mais acostumado a trabalhar, que são vetores. Tá. Né? Por exemplo, aqui, ó, a gente já vai falar de subespaço, que é a parte top, ó. Para que seja um subespaço, ou seja, para que um grupo de comportamentos, de valores dentro de um espaço possa ser definido e possa ser feito cálculos, de modo geral, cálculos de linearidade, veja que linear não é quadrático, né? Então, uma função de x quadrado, de modo geral, ela não pode ser definida como um subespaço. Uma função que multiplica uma variável por outra, né? Lá quando a gente é criancinha, a tia na escola, ela chega pra gente e pergunta assim pra gente lá no 7º ano: qual é o grau dessa função aqui? Daí a gente responde grau 2. Por quê? Porque tem uma variável multiplicando outra, né? Muito bem. Isso lá na escolinha, né? Não é nem faculdade, não é nem ensino médio. Uma função de grau 2, ela já não é linear, né? Então, Sim. o que dá a ideia de que quando você estiver trabalhando com coisas que se multiplicam, com variáveis que se multiplicam, você não está trabalhando com subespaço vetorial, porque não tem linearidade, beleza? Beleza. Outra coisa, quando a gente está falando de regra de 3, por exemplo, digamos assim, lá também, né, na escola, 8º ano, veja como essas coisas vêm lá da escola. Sim, Fala matemática assim, básica, né? tem a ver, né? Claro que a gente avança, eu reprovei, pô, não dá para dizer que isso aqui é básico. Mas assim, digamos que eu quero fazer um suco, né? Daí a gente fala assim, para fazer 2 litros de suco, eu preciso de 1 colher de açúcar. Então, para fazer 4 litros de suco, eu vou precisar de X colher de açúcar. Daí eu faço a regra de 3, né? E encontro que X é igual a 2, certo? Sim. Tranquilo, muito tranquilo. Mas tem uma outra situação que pode parecer semelhante a essa e não é. E a gente vai entender agora por que que não é. Talvez você não tenha entendido até hoje. Digamos que você vai abrir uma loja de camisas. Uhum. Daí você faz 100 camisas. Você tem um custo de, sei lá, R$ 500. Agora você vai fazer 200 camisas. Daí, pela mesma lógica, o aluno vai pensar: então é 1.000. Não, não é 1.000. É 750. Bem, por quê? Porque diferente desse caso aqui, nesse caso, você tem um valor inicial, vamos dizer assim, uma condição inicial que dá custos para o seu processo. Poderia ser, por exemplo, o aluguel do local, Sim. conta de luz, etc. Se eu fosse desenhar o gráfico dessa situação aqui, Seria eu meio que uma faria. parábola, né? Não, nessa situação aqui, eu Ah, faria tá. uma reta linear, certo? Sim. Aqui, nessa situação, também é uma reta, por incrível que parível. Tanto é que eu posso pegar isso como um ponto, isso como outro ponto, e construir a equação da reta, né? O famoso y é igual a x mais b, certo? Que a gente aprende lá no começo do ensino médio. Só que diferente da situação aqui, O gráfico tá deslocado para cima, né? a- então ela não é linear. Para ser E, linear, ela tem que ter o b igual a zero, sacou? B uhum. igual a zero. E é isso que você também verifica, às vezes, quando você está fazendo um problema de subespaço vetorial. Você tem
números, às vezes, somando as suas variáveis. E esses números, por exemplo, se tivesse assim um x2 mais 1 aqui, isso já faria de cara não ser um subespaço vetorial. Porque você teria um termo que desloca da origem. Né? Tá. Tanto é que o nome chique da regra de 3 é interpolação linear. Sacou? Interpolação linear, ou seja, ela leva em conta a linearidade, o fato de não estar na origem. Então, todos esses detalhes são importantes para você entender mais logicamente, né, essas coisas, beleza? Então, Tá. vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, isso aqui é um subespaço vetorial. Ele é basicamente um vetor da quinta dimensão que é definido dessa forma. Uhum. O primeiro valor é fixo, zero, os outros estão livres. Muito bem. Certo. Isso é um subespaço? Bem, eu olho e já sei que é um subespaço. Por quê? Porque eu já estou ligado que não tem multiplicação de variáveis e também não tem aquele termo deslocado da origem. Ah, mas tem um número aqui. Mas esse número é o zero. Então ele está na origem, sacou? Uhum. Muito bem. Então vamos verificar como é que a gente prova isso, né? Ele faz a prova assim do jeito mais tosco possível. O problema é que no Steinbridge lá também tá meio tosco a explicação. Então eu vou fazer essa prova do meu jeito, que é o jeito certo. Perfeito. E você Perfeito. pode fazer parecido também em qualquer outra situação. Então, eu acho que entendendo bem uma prova, as outras andam mais tranquilamente. Menos a de polinômio. Polinômio é complicado, para não falar um palavrão. Uhum. Muito bem. Então, nós temos um subespaço que é definido dessa forma. Eu posso, então, lembrar, né, que, ou melhor, nós temos, a coisa foi submetida dessa forma. É um subespaço? Não sei. Então, eu tenho que ter duas regras aqui, né, que a apostila deixa bem clara quais são, que é a regra das somas, né, só para deixar bem claro aqui, você tem que pegar dois vetores e a soma desses vetores também pertencer ao subespaço, ou seja, também seguir a regrinha. Né? Qual que é a regrinha? A regrinha está aqui, essa é a regrinha. Né? Então, Sim. nesse caso, né? Nesse caso. Então, se você pegar um vetor que você sabe que é desse subespaço, um outro vetor que você sabe que é desse subespaço, e fazer a soma, e essa soma continuar seguindo a regrinha do subespaço, beleza, passou a primeira regra aqui. 2. Se eu pegar uma escalar e multiplicar, vou continuar seguindo a regrinha? Se seguir, beleza. Então passou nas duas regronas aqui, é um subespaço vetorial. Normalmente a mais difícil de provar é essa aqui, né? Tá. A outra sai mais fácil. Então eu vou copiar essa parada e vou colocar aqui. Muito bem. E agora, então, eu vou definir dois vetores que fazem parte desse espaço. Bem, o espaço foi definido desse jeito. Então, eu vou dizer que eu tenho um vetor que ele é U e ele vai ser assim, ó. Nesse subespaço ele é assim, 0. Vamos usar uma letra legal aqui, U mesmo. U, 1, ou melhor, o 2, né? O 3, o 4 e o 5. E eu vou definir meu V dessa forma também. 0, V2, V3, V4, V5. Beleza? Uhum. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois vetores. Tudo bem, então eu vou falar U mais V. Obviamente você já sabe o que vai acontecer, né? Por isso que essa matéria ela é meio chata no começo. 0 mais 0 é 0. O 2 mais V2. 3 mais V3. 4 mais V4. 5 mais V5. Beleza. Até agora isso aqui não demonstra nada, né? Não é. Bem. Não. Oi? Não, Isso aqui, pode isso, continuar. isso aqui, tipo, não demonstra absolutamente nada. Eu só somei coisas e tranquilo. Sim. Só que é o seguinte, eu poderia, por exemplo, definir um terceiro vetor, que seria um vetor W, que ele é a soma de dois vetores. Assim, de cara. Então eu vou ter um termo mais outro. Por exemplo, um WA mais um W. Vamos dizer assim, um W1 mais um WA. São dois termos se somando, certo?
Certo. E eu vou seguir aqui nessa lógica, um W1, um W2, desculpa, mais um WB. Você já percebe que existe um padrão que está semelhante a esse cara, certo? Uhum. Muito bem. Então já é vamos dizer assim, um norte de que nós estamos falando de um vetor, de fato, que está dentro desse subespaço. Mas como é que eu posso provar a partir desse cara que de fato é um vetor desse subespaço, né? Que a soma continua seguindo a regrinha. Bem, entenda que quando eu estou definindo um vetor genérico de soma aqui como esse, eu posso dizer que isso aqui é um novo W. Vamos chamar de W alfa. Porque eu estou somando dois valores escalares normais, certo? Certo. É W1 mais W2? Ah, aqui é W2 mais WB, e assim vai. Só estou dando índices diferentes para, né, dar um nome Indica que é final, assim. diferente. Isso. Perfeito. Então, note, né? Eu de fato consegui mostrar que eu tô dizendo aqui na realidade que esses caras se somando eles geram um novo número, um escalar que pode ser definido como um vetor desse espaço, beleza? Tá Certo. seguindo a regra, Uhum. porque é simplesmente um zero no começo e números nas coordenadas, não é mesmo? Sim. Então assim, vamos dizer assim, eu provei que esse cara é um vetor do nosso subespaço. Só que eu vou provar de novo. Já está provado aqui. Só de eu ter feito isso, eu já provei. Entendeu? Uhum. Que eu mostrei que posso ver isso, vamos dizer, matemática é assim, né? Eu posso ver da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Tanto Sim. faz. Eu digo que este cara, que é claramente um vetor do nosso subespaço, pode ser dito que é a soma de duas coisinhas, que é o que aconteceu aqui, a soma de duas coisinhas, certo? Como eu posso, por exemplo, pegar esse vetor aqui e fazer o que a turma acha meio redundante e não entende? Mas é uma forma de provar também. Então eu vou colocar assim. Ou o nosso vetor aqui consegue ser separado. Eu consigo dizer que eu vou ter um vetor só com us e outro vetor só com v's. Né? Ou seja, eu meio que eu poderia simplesmente ignorar, né? Que isso aqui nasceu dessa soma. Eu poderia literalmente olhar para isso, esquecendo que veio da soma, certo? Olho para isso. Tipo, eu realmente tiro da minha memória, poxa, que eu tinha definido dois vetores do espaço e o somei. Eu posso simplesmente olhar para isso. Esquece que eu fiz aquela soma, sacou? Eu Uhum. penso, poxa, eu consigo separar, né? Consigo separar um cara só com us e um cara só com v's. E agora eu pego e chamo esse cara só com us de u e esse cara só com v's de v. Sacou? Uhum. Então, eu provei que, de fato, quando eu tenho uma estrutura como essa, que é uma soma, eu consigo voltar para vetores do subespaço. Então, está provado que esse cara aqui, ele é um vetor do subespaço e ele é a soma de dois vetores do subespaço também. Isso aqui foi definido lá em cima como soma de dois vetores do subespaço. Então, está provado isso aqui, ou melhor, que essa estrutura está aqui, né? Ela é, pelo menos pela regra da soma, ela é um subespaço. Beleza? Então eu te Certo. provei de duas formas diferentes. Primeiro, eu criei dois vetores, certo? Eu somei eles, e daí eu mostrei que eu posso separar em estruturas diferentes. E essas duas estruturas, elas são claramente vetores desse subespaço que eu dei esses nomes. Provado. É, mas esse último passo, por que você pode separar? Por quê? Porque, bem, vamos dizer assim, a álgebra me permite, né? Quando eu tenho somas em vetores, a regra da matemática, a regra associativa, me diz que eu consigo separar, não é mesmo? Por exemplo, sei lá, eu tenho o número 6. Eu não consigo separar ele? Eu não posso dizer que ele é 4 mais 2? Sim. Pois é. Então eu tenho um número U. Eu posso dizer que ele é o, sei lá, alfa mais o beta. Uhum. De alguma forma tem como quebrá-lo, certo? Uhum.
Essa é a lógica. Então eu Sim. provei desse jeito. Sabe, esse tipo de coisa você pode até mostrar na prova, para a professora entender que você está entendendo de fato. Né? Poxa, eu consigo pegar um número e quebrar ele em dois. Da mesma forma que eu consigo pegar um vetor e quebrar ele em dois. Tipo, geometricamente, a gente não faz isso direto. Eu Sim, tenho um vetor diagonal. Eu consigo fazer a decomposição dele, né? Peguei um perfeito. vetor, transformei em dois. Certo? Uhum. Então a lógica é essa. Só que eu Tá. também provei de outro jeito. Eu peguei a estrutura que eu havia, né, pelo menos uma estrutura com uma letra similar, só para mostrar a analogia. E mostrei que esses caras, eles, da mesma forma geométrica, que eu mostrei com o vetorzinho agora, eu consigo somá-los e criar um vetor único. Né? Isso aqui é um vetor, porque é uma soma de vetores, isso aqui é um vetor, porque é uma soma de Perfeito. vetores. E a estrutura que surge disso é justamente a mesma estrutura da regra. Então tá provado. Beleza? Beleza. De bola. Então é bem tranquilo, você pode seguir a linha que você quiser, beleza? Segue a linha que você quiser para provar. Pode ser essa, pode ser essa outra. Você faz as duas se quiser, para mostrar que é pica mesmo. E já era. Bem, isso, claro, para a regra da soma. Sim, vou te dizer, né? Eu já tô acostumado, eu olho para a regra e já sei, né? Se é subespaço ou não. Você também já pode, porque eu te expliquei ali em cima como, né? Sim, Identificar se é ou não. Então, isso, sim. claro, vai te orientar na hora de provar. Beleza? Perfeito. Agora a regra 2, a regra da multiplicação, que é basicamente, né, como a gente escreveu, opa, cadê? Aqui, se você tem um vetor e quando você multiplica uma constante, a regrinha continua sendo seguida, beleza, então você vai ter um espaço vetorial. Então vamos definir um vetor aqui, vamos falar assim, alfa, ou melhor, vou escrever assim, regra 2. Regra, fica ligado que eu já vou te pedir para fazer uma parecida, tá? Sim. Regra 2. Então, a regra 2 é o seguinte: eu tenho um vetor, eu vou definir aqui como a regra da coisa nos manda, né? 0, o 1, o 2, papapá. E agora eu vou multiplicar uma constante. Então, a hora que eu multiplico a constante, eu vou ter ela multiplicando o 0, o 1, o 2. Oh, muito bem. Uhum. Agora a gente sabe pela matemática básica que pode rolar um chuveirinho, cada uma das coordenadas. 0, alfa, o 1, alfa, o 2. Note que 0 vezes alfa vezes 0 é 0, né? Ou seja, manteve a regra. Tá aí a coisa do não poder ser outro número. Porque se fosse, por exemplo, o número 1 aqui, já viraria Já era. alfa. Já Uhum. não é mais 1, sacou? Já não é mais a regra. Aqui continua Perfeito. sendo a regra, continua sendo 0. Sacou a Perfeito. ideia? Uhum. Isso é muito massa aqui. Daí a gente olha para essa parada. Opa, desculpa, eu mantive o alfa aqui, mas eu fiz o chuveirinho. Daí, agora a gente olha para essa parada e pode dar um novo nome, né? Por exemplo, eu posso dizer que em vez de alfa UI, isso aqui é V, sacou? Isso Uhum. aqui é V. É como se o V fosse um vetor U estendido. Veja, isso é um Uhum. ponto geométrico interessante. Quando você tem um vetor que está dentro de um subespaço e você aumenta ele, amplia, reduz, ele continua dentro do subespaço, beleza? Tá. Você nunca vai, tipo, aumentar o módulo dele, ele vai sair do subespaço por causa disso, nunca. Perfeito. Então, eu tenho um novo vetor aqui, eu posso escrever como V1, V2, papapá, e note, ele segue a regra do subespaço. A regra do subespaço não é um zero com vetores do lado? Sim. Então, eu posso dizer que surgiu um vetor que pertence ao W, né? Então, provado. Beleza? Então, é Tá. só você, né? Assim, a dica prática. Multiplica as coisas e identifica essas coisinhas que surgiram como coordenada de vetores. Beleza? Daí tá aí um Beleza. vetor novo que eu chamei de V. Show de bola, parceiro. Show de bola. Uma coisa. É, Diga. qual que é a interpretação gráfica para subespaço? Ó, duas coisas. Primeiro, tudo é um vetor. Tudo pode ser descrito como um vetor. Uma matriz, um polinômio, Sim. esses vetores práticos aqui, né? Setinhas. Mas você tem que tentar, assim, eventualmente, não se limitar pelas representações gráficas, tá? Tá. Nunca.
Porque, de novo, como é que você vai representar graficamente um polinômio? Não tem como, né? Uhum. Não tem como fazer isso. A parábola. Mas, na verdade, quando a gente tem um polinômio, veja só, né, o espaço polinomial, e a gente está interessado em fazer as provas, se é subespaço ou não, não são esses caras aqui que importam, ou um que está sozinho aqui. São os coeficientes. Uhum. Então, você não tem uma representação gráfica dos coeficientes, entende? Portanto, não dá para a gente falar de uma representação de subespaço, mas o que dá para fazer é uma aproximação, né? Tá. Por exemplo, você pode dizer que esse aqui é o R3 como espaço. O R3 a gente pode fazer até uma coisa melhor, né? Eu posso de fato desenhar o R3. Sempre que eu estou enrolando. Posso pegar e fazer as três eixos aqui, né? Esse é o R3. Uhum. Perfeito. Isso. Um subespaço vai ser, por exemplo, plano XY. Tá. Vai ser um subespaço de duas coordenadas. Tá. Ok? Um outro subespaço pode ser. Subespaço Eu acho seria, que isso aqui é um bom exemplo. Diga. tipo, um subespaço seria o espaço dentro do espaço principal. Exatamente. Tá. Exatamente. Note, uma coisa que não seria um subespaço seria isso aqui, ó. Todos os valores positivos desses dois octantes aqui. Isso não dá para ser um subespaço. Por quê? Porque, bem, você teria um problema na hora da multiplicação da constante. Porque se essa constante fosse negativa, sacou? Aí você estaria pegando uma parte que não está dentro da regra do subespaço, que é a parte negativa. Entendi. Entendi. Então é uma forma de compreender, beleza? Ó, Beleza. note, você está lidando com uma matéria bem confusa. A palavra é confusa, ela não é difícil de fazer as contas, ela é confusa. É. Então você vai ter que mastigar essas coisas, beleza? Eu Perfeito. tô te cobrando algumas coisas aqui e tal, mas é importante que você fique ligado. Beleza? Então eu vou criar agora um probleminha para você resolver, tá bom? Tá. Eu quero que você prove que este cara que eu vou definir aqui, como é que ele faz a definição lá? Bem, que esse cara que eu vou definir aqui, ó, x, y, x mais y, ele é um subespaço vetorial, beleza? Tá. Então tá bom. Cara, eu preciso muito ir no banheiro, porque eu tô passando meio ruim. Eu tive um problema Tranquilo. técnico, bem técnico mesmo. Mas eu não vou te deixar sozinho, claro. Eu vou te enviar tudo o que eu fiz, tá aí já no Zap. Eu também já vou te enviar a apostila, caso você queira ver, Perfeito. onde ela está. Realmente recomendo que você estude pela apostila, porque ela é bem direta ao ponto, não vai criar confusões na sua cabeça. E na volta você me mostra o que você fez, beleza? Se não Perfeito. conseguir, não tem problema nenhum. O Tranquilo. importante é me mostrar as suas dificuldades. Faça como se você estivesse fazendo para uma prova, tá? Tá. Então tá bom, já volto, só um instante.
E aí, como é que vai a conta? Tá indo. Opa, coisa boa, gostei da iniciativa. Quando você terminar essa conta, você vai ter uma surpresa, só te digo isso. Tá, já é. Eu não sei se o que eu tô fazendo tá certo, mas Sem problemas. Terminando, manda foto. a segunda propriedade eu não consegui finalizar. Segunda que costuma ser mais fácil. Vamos ver. Então, eu criei, entre aspas, um subespaço vetorial que segue esta regra. Você definiu dois vetores que seguem essa regra, você somou os vetores, percebeu um padrão. Show! Provou. Acredito na sua prova. Agora a segunda, você multiplicou, e de novo você pode dizer que esse cara aqui é um, sei lá, X-alfa, esse é um Y-alfa, esse é um X-alfa mais Y-alfa, sacou? Tá. E esse alfa que eu estou falando é um índice, né? Uhum. Aí você percebe que esse padrão que eu acabei de falar segue um, entre aspas, vetor do, entre aspas, subespaço. Por que eu estou falando entre aspas? Porque você acabou de fazer uma transformação linear. Você não fez um subespaço vetorial. Tá percebendo como as coisas são as mesmas, praticamente? Entendi. Transformação. Por quê? Porque como é que pode eu ter só duas variáveis, mas eu ter três coordenadas? Né? Isso aqui é uma transformação. Na verdade, você Entendi. pegando um W, você está pegando uma transformação que vai do R2
pro R3. Pro R3. Exato. Entendi. Então, na verdade, você fez uma transformação e as regras para transformação e as regras para o subespaço são as mesmas. Por isso que eu falei para você que se você entendeu uma coisa, você entendeu a outra, né? Certo. É isso aí. Beleza, show de bola. Então, vamos fazer mais exemplos. O importante é entender os exemplos. Esses exemplos aqui, bestas dessa apostila, quando eu entendi eles, foi o que me fez passar com a maior nota da faculdade na matéria. Vamos ver este exemplo, veja só. Nós temos um espaço, né, o R3, e ele tem uma regra. X mais Y mais Z igual a zero. Bem, o cara que estudou geometria analítica, que é como chamam essa matéria na UFSC, se eu não me engano, ele olha para esse X mais Y mais Z igual a zero e já sabe do que se trata, né? Geometricamente, isso aí é um plano. Né? Um plano? É. Nossa. É um plano no R3. Tá. Beleza? Por sinal, aquele plano que corta, né, o primeiro octante, e o pessoal usa muito para fazer aquelas integrais, volume de integral, né, no tetraedro. De toda forma, é um plano, né? Só que, de novo, quando a gente está falando de álgebra linear, a gente não precisa se preocupar muito com a representatividade gráfica. Até porque esta merda poderia ser um R4, mais um cara aqui, e daí tu não ia ter como representar. Sacou? Tá. Uhum. Então, não se preocupe muito com isso. De Tranquilo. toda forma, levando em conta aquilo que eu te falei, já dá para imaginar que vai ser um subespaço. Porque eu te falei, né, sobre planos serem subespaços do espaço R3. Muito bem. Então, ele vai provar. Mas como é que ele vai provar, né? Essa aqui é uma prova um pouco mais interessante até. Por quê? Porque, bem, você pode definir um vetor, que é x1, y1, z1, um outro vetor, que é o x2, y2, z2, somar eles, aqui, até aqui, nada diferente do que a gente já fez, e também nada que envolva a regra. Em nenhum momento a gente envolveu a regra aqui, né? Beleza. Agora que a gente mostrou a soma, mostrou o que surge da soma, que é basicamente sominha de coordenadas, a gente pode, então, aplicar a regra. É uma forma de fazer também. Veja, quando eu tenho um vetor, se eu sei que esse vetor faz parte do espaço, nesse espaço a soma das coordenadas dão zero. Então eu defini esse vetor U, e eu estou mostrando aqui que a soma das coordenadas dá zero. Porque esse vetor U é um vetor desse subespaço. É uma definição, né? Quando a gente cria ele aqui, a gente fala, ó, esse vetor que eu estou criando faz parte desse subespaço. Beleza? Certo. O mesmo para o outro vetor. Então, se eu pegar as coordenadas desse outro vetor, que eu estou dizendo, que eu estou definindo, eu estou pegando um vetor ali do meu subespaço, eu somo e tem que dar zero, porque é a regra desse subespaço que eu peguei. Muito bem. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso e somar com isso. E eu acho que você concorda comigo que a soma desses caras pode ser escrita deste jeito aqui. Certo? Certo. Muito bem. Agora, note que isso que eu acabei de escrever é a mesma coisa que se eu pegar essa soma de vetores que deram isto e aplicar a regra. Porque x mais 1 mais x2 é o x deste meu vetor. Soma. A primeira coordenada é o x. Y mais y2 é o y, que eu estava, por exemplo, chamando de x alfa, y alfa, z alfa, certo? Certo. São nomes que eu dou para a sominha desses números. Simplesmente assim. E isto, né, quando eu ponho na regra, fica desse jeito, né? Note que ele chegou nisso que eu acabei de selecionar sem sair daqui, não saindo daqui. Ele simplesmente pegou dois vetores e somou. Ficou desse jeito. Uhum. Só que se eu pegar isso aqui, também vai ficar desse jeito.
E olhe, isso aqui é a soma de dois vetores. Então parece meio redundante, né? Mas de fato, eu vou e volto para a mesma coisa. Só que a gente pode esquecer num primeiro momento que isso aqui surgiu de uma soma, entendeu? Uhum. De vetores. Depois eu olho, ó, isso aqui é a soma de vetores e segue a regra. Show de bola. Então significa que passou pelo menos na primeira. Note que não passaria na primeira se a soma disso aqui não fosse zero, de novo, né? Se a soma disso aqui fosse um número, o primeiro entraria com, por exemplo, 1, né? Fosse 1 aqui. O primeiro entraria com 1, o segundo também entraria com 1. A hora que eu somasse, daria 2. Daí não passaria Entendi. na regra, sacou? Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou fazer só a primeira regra. Depois você pode fazer a segunda como exercício aí para a nossa aula da semana que vem. Você traz Perfeito. feito. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou provar do meu jeito, né? Que talvez não é tão direto ao ponto como a apostila. Mas é a mesma coisa, só que eu vou ser mais detalhista. Sacou? Uhum. Muito bem. Então, vamos lá. Se você entender subespaço, cara, você entende qualquer coisa em álgebra linear. Vai por mim. O resto é só Certo. a básica. Então tá bom. Eu vou criar um vetor. Vou chamar de U, que vai ser vamos chamar assim de x1, y1, z1. Muito bem. E um V, que é um x2, y2, z2. Muito bem. Esses caras que eu estou criando, eu já estou definindo que eles pertencem a esse subespaço S. São caras desse subespaço. Ou seja, eu tenho que pegar x1, somar com y1 e somar com z1, que eu sei que vai dar zero. E o mesmo para o 2. Certo? Uhum. E agora eu posso ser criativo, por qualquer motivo que seja, e somar esses caras. Estou somando aqui, que somar. Somei eles. Então eu posso escrever isso aqui como x1 mais x2, y. Eu posso colocar esse parênteses. Se eu quiser, eu não coloco. Estou colocando porque eu já estou vendo lá a longo prazo, né? Isso aqui vai Uhum. fazer. Vai ficar mais visível. Exato. Ficou desse jeito aqui, essa soma desses vetores, né? Na prática, isso aqui foi. Na verdade, isso aqui não é a soma dos vetores em si. Isso aqui é só a soma da aplicação da regra nessas coordenadas. Né? Eu somei, de fato eu somei. Mas eu não Uhum. estou dizendo que isso aqui é a soma de vetores. Uhum. Agora eu vou dizer o seguinte, mas eu posso dizer que U mais V é o quê? Eu até esqueci esse negócio que eu fiz aqui. U mais V é x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. E aqui eu posso ser criativo da forma que eu quiser, sacou? Agora eu vou dizer o seguinte: vou dizer que isso aqui é um x-alfa. Eu gosto de fazer esse negócio de x-alfa, mas não precisa. E aqui é y-alfa e aqui é z-alfa. Porque daí eu estou dizendo que o mais v é um vetor que claramente faz parte desse espaço. Porque ele segue a regra, claramente aqui, ó. Não é? X-alfa, y-alfa, z-alfa, tá vendo? Uhum. Chamando disso aqui de um novo vetor W, que claramente segue aqui a regra. E agora eu posso pegar esse vetor W e dizer que x-alfa mais y-alfa mais z-alfa é igual a zero, Uhum. certo? Mas, pô, Certo. quem que é x-alfa, z-alfa, y-alfa? São esses caras ali, né? X-alfa é igual a x1 mais x2, foi o que eu defini lá em cima, né? Eu defini Sim. aqui, né? Agora, esse cara aqui também. Esse cara aqui também. Alfa é índice, tá bom? Não tem nada a ver com Uhum. multiplicação. Agora, quando eu pego e comparo, né? Isso eu posso escrever assim. Isso é igual à soma das regras. Ou seja, passou na regra 1.
Se a gente já tivesse feito a regra 2, a gente poderia dizer é subespaço. Né? Porque, veja, eu cheguei nisto aqui, eu cheguei nessa estrutura, tanto desse jeito que eu escrevi depois do mais, quanto deste outro jeito que eu escrevi antes do mais. Eu cheguei na mesma estrutura de duas formas diferentes. Então significa que passou na regra 1. Sacou? Uhum. É isso aí. Passou na regra 1, tanto eu pegando eles separadamente, aplicando a regra para cada um dos vetores e somando esta aplicação de regra para cada um dos vetores, eu cheguei nesta estrutura, quanto eu somando os vetores anteriormente, tá vendo? Aqui eu somei eles como vetores, não como regras. Sacou? Aqui eu somei como regra. Ó a regra aplicada. Deu isso. Aqui eu primeiro somei eles como vetores. Ó, o vetor U mais o V. A soma deles é isso. Isso, isso, isso. Que eu quis, assim, por uma questão didática, chamar disso, disso e disso. Certo. Precisava? Não, mas ficou mais legal. Né? Uhum. Dei um nome novo, apliquei a regra e ficou desse jeito. Beleza? Uhum. Agora olha só o que eu vou fazer. Esse é o João Kleber falando aqui. Eu não sei, você é muito novo, você não sabe quem é o João Kleber. Uhum. O negócio é o seguinte: digamos que a regra não fosse essa aqui, mas ela fosse 1 em vez do 0. Vamos fazer o mesmo exemplo, mas em vez de 0 aqui, vamos trocar só pelo número 1. Trocou praticamente nada. Muito bem. Então eu vou definir um vetor U que vai ser o x1, y1, z1, e o v vai ser o x2, y2, z2. Agora eu vou aplicar a regra para cada um deles. X1, porque eles pertencem ao S. Pertencem ao S. X2 mais. Opa, X1 mais. Eu estou só aplicando a regra no U. Estou somando nada, estou só aplicando a regra que diz que pode nesse espaço. Tá bom? Uhum. E agora me deu na telha de somar essas coisas. Vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2, z2, igual a 2. Bem, já parece meio estranho, certo? Já não é o 1 ali. Eu posso, nesse momento, já dizer que não é subespaço? Talvez. Talvez teu professor não curta que você defina tão rapidamente que não é subespaço assim. Então, Tá. prova de fato. Mas, Perfeito. vou fazer o seguinte: U mais V. Quem que é U mais V? Não é x1 mais y1? Nossa, x1 mais x2, desculpa. y1 mais y2, z1 mais z2. Certo? Uhum. Bem, agora eu vou aplicar a regra nessa parada. O que eu vou ter quando eu aplicar a regra? Eu vou ter, bem, x1 mais y1, poderia chamar de z alfa e tal, mas não quero. Mas vou chamar. Fiz antes, vou fazer de novo. Pra ficar igual mesmo. Uhum. Dizer, então, que é um w, que é igual a um x alfa. Aqui vai ser o y alfa. Aqui vai ser o z alfa. E a hora que eu aplicar a regra, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente espera. Vai acontecer x alfa mais y alfa mais z alfa igual a 1. Ou seja, quem que são esses caras? É x1, x2. Estou colocando parênteses só por uma questão de estética. Igual a 1. Certo? 1. Só que esse cara agora aqui não é igual a esse cara aqui. Tá vendo? Eles são diferentes. Então, como eles são Certo. diferentes, não passou na regra. Sacou? Uhum. Legal, né? Agora você tá vendo que não é redundante. Porque quando eu tava na graduação, eu pegava e pensava, porra, mas isso aqui é redundante, eu tô fazendo a mesma conta, só de um jeito diferente. É.
Só que quando não é subespaço, eu faço a conta do jeito diferente, não dá a mesma resposta. Esse é o detalhe. Sacou? Certo. Muito legal, velho. Ó, com certeza você nunca viu uma